Salve, salve, rapaziada que acompanha o Glória e Tradição. Certamente você está vendo esse vídeo em um horário diferente, né? A gente está postando aqui esse vídeo logo após a live. E o Fortaleza acabou de aprovar no Conselho Deliberativo o novo orçamento para o ano de 2023, né? Um ano com muitas expectativas. O Fortaleza vai para a sua segunda Libertadores, vai buscar o título do Campeonato Cearense, o inédito Pentacampeonato, vai disputar um título da Copa do Nordeste. Já está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. E também, mais importante no ano, no caso, né, a quinta participação do Fortaleza na Série A, né, consecutiva. O Fortaleza está na Série A desde o ano de 2019. Pela quinta vez ele vai disputar. E o seguinte, esse orçamento para 2023 é o maior orçamento da história do Fortaleza Esporte Clube. Eu diria até que é o maior orçamento já projetado do futebol nordestino. Porém, o Bahia, que agora é uma SAF, né, ele deve apresentar um orçamento ainda maior do que o Fortaleza. Afinal de contas, o Bahia tá lá com o Grupo City e tudo mais, eles têm um aporte financeiro bem mais elevado e certamente será o recorde, será o do Bahia. Mas até hoje, né, até o dia de hoje, quando você estava nesse vídeo, é o maior orçamento apresentado da história do futebol do Nordeste. Repito, o Bahia deve ultrapassar a gente. Mas o Fortaleza, sem SAF, somente com a sua torcida, consegue bater essa marca aí e é disparado o maior orçamento da história do futebol cearense, e esse não tem, até o momento não tem nenhuma SAF, né? E eu conto com a sua ajuda para engajar esse vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreve aqui no Glória e Tradição, compartilha, a depender do horário que você está vendo esse vídeo, eu peço que você envie em todos os grupos do WhatsApp para todo mundo entender como vai ser o orçamento do Fortaleza para o próximo ano, tá bom? Chama a vinheta e logo depois eu já volto aqui. Cara, vai ser metralhadora de informação. Qualquer coisa você pause aí e volte para entender. É muita coisa para falar, tá bom? Vou chamar a vinheta. E eu já coloco aqui na tela logo, eu separei aqui um site do Cássio Zirpoli, onde ele traz aqui umas coisas interessantes, né? Primeiro, ele mostra aqui a evolução orçamentária do Fortaleza nos últimos anos, né? E aí, em 2018, primeiro ano do Marcelo Paes como presidente, o Fortaleza projetou para aquela Série B 24 milhões. Tinha tido um orçamento, uma receita de 17 milhões, mais ou menos, em 2017, ali na Série C, e projetou uma projeção bem modesta ali para a Série B de 2018 com 24 milhões. Essa bateu 50 milhões de Fortaleza nesse ano. Primeiro ano de Série A, projetou 56,7 milhões. E eu lembro que bateu 90 milhões essa, a receita de 2019. Em 2020, projetou para 109 milhões. Né? Foi o maior orçamento, dobrou praticamente, dobrou de um ano anterior para o outro, de 19 para 20. Só que veio a pandemia, né? E aí a pandemia acabou que foi reajustado e tudo mais, e acabou que que foi alterado depois, não deu, né? Não conseguiu atingir isso. Em 2021, a projeção foi de 113 milhões, porém, como ainda estávamos em uma pandemia, foi reajustado para 94,6 milhões, porque tinha a questão da bilheteria, que o orçamento contava e tal. Para esse ano, 2022, 141 milhões foi o orçamento, né? Para esse ano de 2022, 141 milhões. E aí o que é que acontece? Isso nós só iremos saber, só vai ser confirmado lá para abril, né? Porque quando o Fortaleza vai lançar o balanço dele e tal. Esse número aqui que estava projetado, 141, vai passar a casa dos 210 milhões, talvez seja até mais, tá? Mas, ou seja, já mostrou aqui que né? O Fortaleza já mostrou que veio na temporada 22. Para a temporada 23, e aí eu trago aqui o BI, olha que coisa linda, galera. Ó, orçamento Fortaleza 22-23. E eu trago aqui o BI, mais um produto, né, do nosso diretor de inovações e novas tecnologias, Fábio Farias. Inclusive, você pode seguir ele nas redes sociais, Twitter, Instagram e tudo mais, Fábio Farias, @Fábio Farias. E eu trago aqui o orçamento do Fortaleza para a temporada de 2023. Eu vou trazer aqui o número líquido, né? O Fortaleza projetou, foi aprovado agora no orçamento, foi aprovado agora há pouco, no Conselho Deliberativo, um orçamento de 203 milhões líquido, né? Tirando ali os encargos e tal, não sei o quê, 203 milhões o orçamento do Fortaleza líquido. Bruto é 208 milhões, mas tem ali, tem alguns encargos e tal, cai para 203 milhões o orçamento do Fortaleza para a temporada 2023. Vou trazer aqui as principais receitas e estou comparando aqui na tela, se você está percebendo aí, eu estou comparando aqui o ano de 2022 junto com o ano de 2023. É uma comparação aqui entre os anos aqui. Primeiramente, eu vou trazer aqui esse gráfico, né?
que mostra que no ano de 2022, o Fortaleza projetou de receita 186 milhões e para esse ano 200 milhões e 360. Por que está aqui 200 milhões e 360? Porque tem alguns outros encargos e vai ter também algum superávit, né? Então o Fortaleza projetou ter aqui essas receitas aqui. Vamos lá. Royalties foi de 960 milhões para 1 milhão e 300. Patrocínios de 10 milhões e 400 para 15,500, 5 milhões a mais. Direitos econômicos, 10 milhões para 17, ou seja, o Fortaleza projeta vender 17 milhões em jogadores na próxima temporada. Bilheteria saiu de 15 para 20, 15 milhões e 300 para 20 e 300. Venda de produtos nas lojas saiu de 13,900 para 29,800, ou seja, mais do que dobrou aqui a meta para a venda de produtos, que é questão das lojas, né, do Fortaleza. Tem as lojas do Fortaleza, tem as lojas terceirizadas, né, que são as lojas parceiras, as lojas licenciadas, e também tem as vendas de produtos em eventos. Né? Então aqui saiu de 13 para 29, aqui do lado tem o detalhamento aqui das aberturas, né, venda de loja própria e venda das lojas parceiras. O sócio torcedor saiu de 18 milhões para 31 milhões. 18 milhões e 700 para 31 milhões e 400. E em direito de transmissão, que é tudo aquilo que é premiação, até tem aqui, ó, saiu de 67 milhões para 84 milhões e 900, quase 85 milhões de Fortaleza projeto em receber em direito de transmissão. Daqui a pouco eu entro mais desse detalhe, vou colocar aqui logo as despesas, né, e eu quero focar aqui em alguns pontos, principalmente aqui na categoria de base e no profissional. Fortaleza projetou para o profissional um gasto, né, de 106 milhões de reais apenas com futebol, um acréscimo aqui de 42%. O Fortaleza projeta para a próxima temporada. E aí eu trago aqui uma coisa curiosa, né? Comissão técnica. A comissão técnica praticamente dobrou o valor. Saiu de quase 5 milhões para quase 10 milhões. Então, fica aqui claro que houve um aumento, né? Um aumento aí salarial para o Vojvoda. Aqui é tudo, tá? Aqui é 13º, salário e tudo mais. Então, saiu de 4.800 para 9 milhões e meio. Toda a comissão do Vojvoda, não é somente o salário do Vojvoda, que é toda a comissão, todos os seus auxiliares, os seus assistentes, os analistas, tudo que tem a ver com a comissão técnica, o orçamento projeta aqui o dobro do gasto, né? Saiu de 4 milhões e 800 para 9 milhões e meio. Jogadores, né? Direito de imagem, saiu de 17 milhões para 22. O direito de imagem é uma parte do pagamento do salário, né? Que é pago na carteira e o outro é pago como imagem. Saiu de 17 para 22, subiu 24%. E a folha salarial, ela saiu de 26 milhões e 600 para 45 milhões. Então, a folha de salarial, o pagamento dos jogadores, ela deu mais ou menos aqui uma questão de 69% a mais. Ou seja, Fortaleza projeta ter uma folha salarial muito maior do que foi projetado no ano passado, né? E aí teve aumento na comissão, teve aumento de direito de imagem, o Fortaleza projeta investir 10 milhões de novos jogadores, aumentou a folha do administrativo, aumentou a folha, aumentou o gasto em passagens aéreas, aqui é um detalhe, ó. Ano passado foi orçado 1 milhão e 300, esse ano 4 milhões e meio, ou seja, Fortaleza deverá fretar mais voos, deverá jogar os jogos da Série A, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, com avião fretado, né, mais vezes aqui, tanto que está aqui claro no orçamento já. Então demonstra que o Fortaleza está disposto mesmo a montar um time mais forte, mais competitivo, porque ele orçou de fato um dinheiro muito maior. E aí tem um ponto interessante, só falar aqui da base, né, que a base aumentou 18%, o futebol feminino aumentou também aqui, na verdade a base aumentou 29%, a folha do feminino caiu um pouquinho, caiu 6% a folha do futebol feminino, mas no total aqui de despesas com categorias, saiu de 3 milhões e 200 para 4 milhões e 100, um total aqui de 20%, 27% a mais. E é o seguinte, o grande diferencial desse orçamento projetado para esse ano é que o Fortaleza, de fato, ele alinhou as suas metas esportivas com a meta orçamentária. Ano passado, o Marcelo Paes falou, nós temos a meta de disputar uma fase seguinte na Libertadores. Porém, isso não foi projetado. Né? O Fortaleza projetou 15 milhões, sendo que só na fase de grupo ele ganhou 18. E ele ainda jogou oitavas de final. Então, a meta esportiva não acompanhou a meta financeira. O Fortaleza projetava ser semifinalista de Copa do Nordeste, mas no orçamento isso não estava lá.
Fortaleza projetava jogar as quartas na Copa do Brasil, porém, no orçamento isso não estava lá. Projetava jogar, classificar para mais uma competição internacional, no orçamento não estava. Então, esse ano houve um realinhamento, né, das metas. O que o Fortaleza imagina de ser meta esportiva é, de fato, a meta financeira. Se o Fortaleza for... E aqui eu trago os principais pontos aqui, que é o seguinte: o Fortaleza projetou aqui na Copa do Nordeste, por exemplo, 4 milhões. Para ele atingir isso, ele tem que jogar a semifinal, que é a meta do clube, jogar pelo menos a semifinal da Copa do Nordeste. No Cearense, ele projetou 1 milhão, que deve ser apenas a participação, agora a TV Cidade vai pagar e tudo mais. Copa do Brasil, ele projetou 4 milhões e 900. Para ele atingir isso, ele tem que jogar as quartas de final. Na competição internacional, que ele projetou aqui 15 milhões, né, para jogar internacional, lembrando que o Fortaleza vai jogar a segunda fase da Libertadores. Se ele se classificar, joga a terceira fase. Se ele se classificar, ele vai para a fase de grupo da Liberta ou vai para a fase de grupo da Sula. Para ele atingir esses 15 milhões, ele tem que pelo menos jogar a oitava da Sul-Americana. Ou seja, ele tem que passar agora da primeira fase. Se ele não passar para a segunda, né, se ele não passar para a fase de grupo, ele vai para a fase de grupo da Sula e jogar as oitavas. Aí ele atinge a meta. Então, eu acho que a meta do Fortaleza é essa: é jogar ou a fase de grupo da Libertadores ou a fase oitava de final da Sul-Americana. Essa é a meta do Fortaleza. Ele fazendo isso, ele atinge os 15 milhões. E na Série A, ele projetou aí 60 milhões, basicamente conseguir uma vaga para a Sul-Americana. Ficar ali 12º, 13º, tranquilamente atingiria aí a marca dos 60 milhões. Outra coisa interessante que eu quero trazer aqui, uma outra análise, o que o Fortaleza espera do seu torcedor, né? O Fortaleza, o torcedor, ele entrega muito, é responsável por muita coisa que o torcedor, que o clube tem. Essa receita aí, ela é praticamente dividida em duas frentes aí: direito de transmissão e o torcedor. É apenas isso. Só para vocês terem uma ideia, se a gente somar aqui todas as linhas que o torcedor é diretamente responsável, ou seja, sócio, venda de produtos, bilheteria e royalties, vai dar 81 milhões. Se você somar 81 milhões, que é o que o torcedor vai entregar, que é o que o Fortaleza espera receber do torcedor, mais os 85 milhões, que é o que o Fortaleza espera arrecadar de competições, de premiações, de cota, só aqui vai dar 165 milhões. Só aí. Cotas e o torcedor entregando, né? Então, assim, o Fortaleza precisa demais do seu torcedor. Demais, 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 demais. Só para vocês terem uma ideia, até agora, o Fortaleza realizou, né, já recebeu, já faturou, já teve de receita na temporada de 2022, 27 milhões de sócio, é o número até novembro, 17 milhões em lojas, número até setembro, licenciamento 2 milhões e a bilheteria foi 18. O Fortaleza projetou tudo acima, né? Mais sócio, mais venda de lojas, mais bilheteria. De fato, o Fortaleza aposta que o torcedor vai comprar a ideia e que o torcedor vai chegar junto no clube nessa nova temporada. E aí, assim, é uma via de mão dupla. O torcedor, ele adora consumir o clube, né? Ele adora fazer o sócio, ele adora comprar produtos, ele adora comprar produto licenciado, ir para o estádio, comprar bebida, ir para o bar, estacionamento, o torcedor adora. Mas aí tem o revestrez, né? Tem o retorno aí, né? O clube entrega uma equipe competitiva que vai ganhar jogos, que vai ganhar títulos, e o torcedor entrega o consumo. Então, essa sinergia ela tem que continuar acontecendo. O torcedor entregando e o clube entregando resultados. Porque aí certamente vai bater esse orçamento aí, um orçamento inédito, né? 208 milhões bruto, 203 milhões líquido. Ao longo da semana a gente pode também repercutir ainda esse assunto. O vídeo ficou um pouquinho longo, porque foram muitas informações que eu contei aqui. Primeira mão, um vídeo detalhado sobre o orçamento. Se você tem alguma dúvida, eu peço que você deixe nos comentários uma pergunta. Sabe, eu não entendi esse ponto, não entendi como é que projetou isso. Se eu puder responder exatamente, eu estarei respondendo. Na live, e lembrando, né? Nessa quarta-feira tem sorteio de Libertadores, saberemos do nosso adversário. Se você está vendo depois, você já sabe que eu vou ter que pegar. Vai ter live na quarta-feira à noite e tudo mais. Então, é um assunto que a gente sempre gosta de trazer aqui no God Tradição, essa análise do orçamento. Acho que o vídeo ficou talvez um pouco mais longo, mas eu acho que ficou muito informativo, tá bom? Então, assim, deixa o like,
se inscreve aqui, não perde, né? A gente sempre traz esse conteúdo aqui, dessa forma, trazendo aqui o BI, fazendo uma análise, entendendo os principais pontos e tentando, né, sempre engrandecer o Fortaleza Esporte Clube, tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou até o final do vídeo e a gente volta aí outro dia repercutindo ainda mais sobre o orçamento 23, que é o maior orçamento da história do clube, tá bom? Tamo junto, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.